Olá, você que chega aqui para mais um vídeo, um breve tutorial a respeito de uma questão muito discutida, tanto nos grupos do Facebook como entre os meus alunos. Mas antes eu queria falar algumas coisas com você. Primeiro, agradecer a todos que têm visitado meu canal do YouTube, que têm participado desse projeto, desse curso de Krita. Apesar da minha dificuldade em fazer os vídeos rapidamente por conta das minhas tarefas domésticas e tudo, né, gente? Eu sou dona de casa, eu tenho 2 crianças, tem mais uma vindo, né? Agora pro mês de outubro, setembro, outubro. Então eu queria agradecer de coração. Tem muitas pessoas que entram em contato comigo para agradecer, para poder às vezes perguntar alguma coisa. Eu faço o possível sempre para tirar as suas dúvidas, para responder todo mundo na medida do possível, tá? Eu faço realmente isso, então eu mantenho meu celular sempre ligado para caso alguém entrar em contato comigo. E eu queria fazer esse vídeo porque é um tutorial que é muito útil para quem usa o Krita. E se você quiser participar desse projeto do curso de Krita, né, ter acesso aos vídeos do curso, então basta você entrar em contato comigo no Facebook ou então por e-mail, né, treinamentokrita@gmail.com, ou então meu e-mail pessoal também, se precisar, artelisdesouza@gmail.com, dizendo que você gostaria de obter o acesso e eu te explico o que fazer. Então, se você quer obter o acesso, é só entrar em contato comigo, eu te explico direitinho, né? Eu peço uma contribuição de R$10 ou mais, se você quiser, para apoiar o projeto, né? Mas entre em contato comigo se você tem interesse em obter o acesso, ok? Os vídeos eles estão privados somente para os alunos. E além disso, você vai ter acesso ao grupo secreto no Facebook, onde ali eu vou postando informações e os vídeos, e você pode tirar dúvidas também. E nós temos também o grupo do Facebook, que é o Krita Brasil, que é aberto, que tem artistas de vários lugares, inclusive tem estrangeiros também lá, e que a gente vai postando experiências. Tem pessoas mais experientes com arte digital, que postam seus trabalhos, postam tutoriais, então é bacana. E o legal é que a maioria dos membros fala português, então para quem tem problema em participar do grupo do Krita em inglês, que tem bem mais membros, né, então pode participar desse em português, que é mais ou menos um filho do grupo Krita inglês, né, internacional. Eu fiz uma parceria lá com o rapaz, então a gente vai divulgando aí as coisas que também saem lá, a gente divulgando do Brasil também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, eu já estou com o documento aberto aqui, mas a primeira coisa que você vai fazer é abrir um documento novo. Se você estiver treinando só para poder aprender a fazer o Clip Mask, né? Então eu recomendo que você use um documento um pouco menor, tá? Então esses aqui são os tamanhos dos papéis, tamanho padrão. Então quanto menor o número aqui, ó, A3, maior o tamanho da tela, tá? Quanto menor o número, ou maior o número, menor o tamanho da tela, tá bom? Então você pode escolher aqui A5 e resolução 300, né? Você não vai ter tantos problemas com o tamanho. A6 também, tamanho bom para você brincar. Se não, você pode aqui, ó, fazer textura, né? É bacana também. Ok. Essa interface que eu estou usando aqui é a do Krita 2.9. Então eu vou mostrar aqui brevemente como é que funciona os símbolos para o Clip Mask no 2.9 e vou migrar para o 3.0 aqui
pra gente fazer a coisa acontecer no 3.0. Por quê? Porque a versão que está disponível para download agora é a 3.0. Então, a maioria de vocês não vai ter acesso ao 2.9. Eu só consegui instalar o 2.9 no meu computador depois que eles lançaram a versão 3, porque eu uso Linux e aí eu usei um repositório antigo para poder baixar aqui e vocês poderem ver a tela do 2.9. Mas eu também trabalho com 3, né? Então aqui é o seguinte, no 2.9, se você vou colocar aqui o Docker de camadas, né, de layers aqui para vocês verem. No 2.9, os símbolos de configuração, né, de opções para as camadas, eles são dessa forma aqui. No 3.0 eles são um pouquinho diferentes. Então, só para poder deixar vocês a par, o olhinho é para poder visualizar ou não a camada, né? Essa aqui é de cima, essa aqui é de baixo. Então, visualizar ou não a camada. O cadeadinho que vem aberto é para você poder trabalhar nela ou não, né? Você, vamos dizer assim, trancar a camada, né? Lock, né? Em inglês, trancar. O símbolozinho de alfa que a gente vai usar nesse tutorial, né? É justamente para configurar o Clip Mask, ou como eles chamam no Krita, Alpha Inheritance, a herança alfa. E esse pedacinho aqui de tabuleiro, né? Parece um tabuleirinho de xadrez. É para você trancar ou não a transparência, para você trabalhar somente nas áreas que estão pintadas e não pintar a transparência. Ok. A gente vai mexer basicamente com isso aqui, tá? Outra coisa também é nos brushes, né? Vou colocar todos aqui. Eu ainda não fiz uma aula de... a próxima aula, na verdade, né, que vai ser postada, vai ser exatamente sobre esse Docker aqui, sobre as configurações de brushes. Uma coisa mais detalhada. Mas aqui, eu coloquei todos, né? Aqui no 2.9 os meus brushes são meio bagunçados porque eu vou jogando as coisas que eu vou fazendo e sinceramente eu não sou muito organizada nisso aqui. Mas quando você instala o Krita, ele sempre vem com uma tag aqui, Ink. Então eu vou usar basicamente isso aqui para poder ensinar o Clip Mask, tá? Esses brushes. Por quê? Porque eles são... eles simulam aquelas canetas nanquim ou pena e vai ser mais bacana para poder mostrar o Clip Mask acontecer. Outra coisa também, eu acho que... não, aqui no Toolbox não mudou nada, então, mas nós vamos usar a ferramenta Fill, né, que é o balde de tinta, nós vamos usar bastante, ok? Então, eu vou migrar para o 3.0 para a gente usar lá esse tutorial. Então, aqui eu estou no Krita 3.0 agora, né, a interface é um pouquinho levemente diferente. E aqui nas camadas, né, as opções de configuração delas são um pouquinho diferentes. Aqui o olhinho está do lado esquerdo aqui e as outras 3 opções estão do lado direito, né? Ok. Então, depois que você criou um novo documento, você vai deixar essa camada de fundo branca, tá? Deixa uma camada embaixo, que ela vai te ajudar, né? Pode ser preta também, eu prefiro trabalhar com branco. E acima dela você vai fazer um desenho qualquer, faz um desenho livre, né? Um rascunho mesmo de alguma coisa, tá? Então desenha livremente, faz o que você quiser aqui, que você vai vai colorir ele usando o Clip Mask, tá? Então eu coloquei duas personagens para a gente separar as duas imagens do personagem. Os copinhos, nós vamos separar eles também na cor e os elementos da mesa. Então isso aqui é suficiente para a gente aprender o Clip Mask, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, essa camada que tem esse sketch, esse rascunho, né? Você vai manter ela fora. Nós vamos criar vários grupos, então ela vai ficar fora aqui, logo acima da camada do background, né? Do plano de fundo.
Então para aqui, inclusive não tá nem transparente, porque eu importei a imagem, então na hora que eu escondo o fundo, vocês veem que continuou branco. Mas se eu quiser tirar esse branco, eu seleciono a camada com esse desenho, venho aqui Filter, Colors, né, cor, Color to Alpha. Seleciono o branco aqui, que é o fundo que eu quero retirar, né? Vocês veem que já apareceu o checkboard aqui, o quadriculado, indicando que o fundo está transparente. Dou OK. E aí ele tira o branco para mim aqui, tá? E aí eu fico com o branco separado só no plano de fundo. Então, o que você vai fazer com essa camada? Se você desenhou de preto ou de outra cor, como eu fiz aqui com roxo, o ideal é que você transforme a cor dela para azul claro, porque na hora de você fazer os contornos vai facilitar bastante. Inclusive é uma cor padrão que muitos artistas usam. Você tem duas formas de fazer isso. A mais dificultosa, que você vai ter mais trabalho, é você bloquear o alfa dessa camada. Vou mostrar só a camada para poder mostrar a transparência. E aí você vai pintar, né? Atalho letra B. Você vai pintar com um azul, mais ou menos isso aqui, ó. Pode ser menos saturado, ó. Esse é o jeito mais dificultoso, tá? Aí você fica aí pintando. O jeito mais rápido é você vir aqui, filtros, adjust, né? Ajustar, HSV Adjustment. Ok, você pega esse bichinho aqui, você marca essa opção Colorize, que vai facilitar bastante. Você coloca a saturação mais ou menos no meio ou um pouco acima. E esse primeiro aqui, Hue, é justamente esse círculo cromático aqui, ó, de todas as cores. Então, eu acho que, se não me engano, ele vai começar no vermelho. Você aumenta um pouquinho, você vai começar no vermelho e vai terminar no vermelho. Então, o azul tá mais ou menos ali no meio, né? Então, você ajusta aqui. Isso aqui, na verdade, é mais você, com o tempo, você vai acostumando com isso aqui, sabe? Isso aqui é muito útil para colorir qualquer coisa, inclusive para ajustar cores depois. Deu OK, beleza. Estamos com o desenho em azul agora. E aí nós vamos colocar a opacidade dessa camada do desenho pela metade, pelo menos pela metade, tá? Para poder ficar bem clara. Desculpe se eu tô meio ofegante na hora de falar, mas além da barriga grande, eu tô com crise de rinite, como sempre. Então, mas vamos lá. Então, essa é a pré-preparação que você tem que fazer, ok? Desenhou seu desenho de qualquer cor. Depois, deixa a camada do desenho transparente, né? O fundo transparente, fundo branco embaixo. E aí, nós vamos começar a organizar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar fazendo todo o line art, né? Todos os contornos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar os contornos por personagem. Então, vamos criar uma nova camada aqui e vamos colocar aqui menina de óculos. Uma dica que eu dou para vocês: não usem acentos na nomeação das camadas, nem espaços e nem caracteres especiais, como cedilha, tá? Já houve bugs com alguns usuários que eu já vi, que porque utilizaram caracteres especiais no nome das camadas, o arquivo ficou corrompido. Então, para evitar esse problema, isso já faz um tempo, tá? Mas para evitar esse problema, não use acentos nem caracteres especiais, tá bom? Quando você estiver trabalhando aqui, nomeando as camadas. Sugiro que você não faça isso também com o nome do arquivo, tá? Então, vamos colocar aqui uma outra camada. Menina de gorro de frio.
Beleza. Nós temos também a xícara, a mesa. Vamos separar a mesa. Ok, mesa. E nós vamos ter a xícara. Vamos ver como é que nós vamos fazer com a xícara depois. Ok. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar todo esse pessoal aqui num grupo. Então, se você segurar Shift, clicar na primeira e na última camada que você está selecionando, ele vai fazer essa seleção. Clica com o botão direito, Quick Clipping Group, tá? Ou Ctrl Shift G, como ele está dizendo aqui. Ele vai colocar todo mundo dentro de uma camada e vai criar uma camada a mais, que é a camada da máscara, tá? Que nós vamos fazer depois do Line Art, tá? Ele marcou aqui já com Alpha Inheritance. O que eu indico, o que eu normalmente faço? Eu uso essa camada de máscara para ela indicar para mim o bloqueio das cores embaixo. Então eu coloco embaixo. Deixa eu abrir isso aqui melhor porque tá muito pequeno para vocês. Aqui, ó. Queria muito tirar daqui, mas confesso para vocês que eu não consegui. Vamos ver aqui. Então aqui, ó. Vamos colocar aqui. Clipping. Beleza. Lá. Então eu coloquei aqui a máscara. Nós não vamos mexer nela agora. E aqui nós temos 3 camadas que nós vamos fazer os contornos. Então, beleza. Agora eu vou fazer os contornos. E nós vamos nos falar daqui a pouco, ok? Até já. Vou deixar ele aí. Eu vou fazer os contornos de preto. Vou usar... Vou começar pela menina de óculos, né? Eu vou usar a ferramenta, 2 ferramentas aqui, a ferramenta Brush, né? Com Weighted Smoothing, então assim com a linha um pouco mais pesada, porque vai facilitar na hora de fazer. Tamanhos variados. E as configurações vão ficar aqui, vou deixar aqui para vocês verem. E essa ferramenta Dynamic Brush, que vai fazer uma linha mais pesada e mais firme para as linhas mais compridas, assim, ok?
você tem que deixar sempre os contornos bem fechados, né? Porque depois vai facilitar bastante na hora de você usar o Clipping Mask. O que é um contorno fechado? Você deixar os espaços bem separados. Por exemplo, aqui no cabelo, né? Por exemplo, tem bastante coisa aberta aqui, ó. As pontas, assim, estão abertas. Mas agora eu vou fechar as pontinhas, né? Depois, na hora de pintar, se tiver algum buraquinho, a gente vai poder ver. Mas a princípio você deixar isso bem fechadinho para facilitar bastante na hora de colorir, tá? Pode ver que a resolução não tá muito boa, porque eu precisava de um arquivo mais leve para fazer a demonstração, mas você precisando trabalhar em algo mais que vai para impressão, use sempre uma resolução mais alta, né, um tamanho de arquivo mais alto, mínimo de 2000 por 2000 pixels. Aqui eu estou usando bem pequenininho, abaixo de 1000, só mesmo para fazer a demonstração, tá? O ideal é você sempre trabalhar com tela a partir de 2000 por 2000 pixels e resolução a partir de 300 dpi. Por quê? Você pode pensar, não, eu quero só esse aqui só para fazer um desenho aqui só para treinar ou colocar na minha página ali no Facebook, fazer um meme. Mas aí depois o negócio sai bonito e você quer fazer uma impressão, ou alguém até pede para comprar uma impressão de você ou para imprimir. E aí, se a resolução for muito baixa, a impressão não vai sair boa, vai sair muito ruim mesmo. E aí eu tenho certeza que não vai dar para chorar sobre leite derramado, porque se você forçar a aumentar a resolução da imagem, ela não vai melhorar, ela vai piorar, na verdade. Então a minha dica é sempre trabalhar com telas a partir de 2000 por 2000 pixels. A partir de, né? Quanto maior, melhor. Se teu computador aguenta trabalhar com A3 600 dpi, vai com Deus. Agora, se você quiser pegar um tamanho assim mais padrão, vamos dizer assim, que vai atender a maioria das suas necessidades, A4 300 dpi, né? Trabalhando em 8 bits, tranquilo. Dá pra fazer uma boa impressão com material nesse formato, tá? Tô vendo que eu vou desenhando, né? Bem firme, bem fechado. Eu realmente tô pensando no que eu vou preencher depois, tá bom? Pense que todos esses espaços dentro dos contornos, eles vão ser preenchidos, né? E aí nós vamos precisar de tudo bem bonitinho para não bagunçar depois, né? Vocês podem ver que aqui embaixo na tela tem um programinha chamado Keymon, né? Que eu estou usando o Linux aqui. Ele está mostrando para você quais são os comandos que eu estou dando enquanto eu estou desenhando. Então tem quando eu pressiono Ctrl, quando eu pressiono
outra tecla. Então vocês podem ver ali. Esse desenho aqui a gente faz depois. Os listrados também. Vamos ver aqui como é que ficou. Então, esse aqui é a nossa primeira figura, né, com o seu line art. Eu vou colocar aqui, a mesa tem que ficar embaixo dela, claro. Vamos fazer a mesa, usar a ferramenta linha, seguro o shift para poder fazer uma linha reta. Vou colocar um pouquinho, ficou muito grosso. Então, vou colocar 5 pixels. Ok, vou colocar um pouquinho mais para baixo. Ela tá atravessando aqui, mas não tem problema nenhum, ela tá embaixo mesmo, então depois ela vai sumir. Então, para fazer esse prato bem bonitinho, eu vou usar essa ferramenta de espelhamento aqui, né, que fica aqui em cima, espelhamento vertical, para poder fazer o prato bem bonitinho. Nós temos aqui um guardanapo. Uma coelhinha. Temos um outro guardanapo aqui. Depois eu gostaria que vocês me dessem um feedback desse vídeo, né? Eu não tô acelerando ele, tô deixando ele aqui no ritmo normal para vocês acompanharem, né, o processo. Depois vocês me digam se tem alguma dúvida, se foi legal, se deu para poder aprender alguma coisa. É importante para mim, né? Gente, eu não sou professora, né? Eu tenho dificuldade para ensinar as pessoas, tá? Muita dificuldade. Por quê? Porque eu sou autodidata em quase tudo que eu aprendi. Então eu tenho muita dificuldade. Então eu vejo, né, a necessidade aí de tantos artistas brasileiros terem um material em português. Porque eu vou dizer para vocês, o inglês é essencial, o inglês é básico no mundo de hoje, né? A internet é tudo em inglês. Então é básico. Vamos lá, vamos terminar essa mesa. Beleza, a mesinha tá tranquilo. Ok. Agora vamos para a menina que tá de gorro. Dá para a camada dela. Vamos fazer ela. Sempre que você estiver desenhando, aí você tem dúvida de como é que tá o desenho, para você visualizar algum erro, você espelha o desenho. Por exemplo, aqui tá dando para ver que a bochecha da menina aqui tá muito grande. Mas aí você quer corrigir, você espelha o desenho para você enxergar melhor, né? Quando você vê as coisas espelhadas, você muda o seu modo de visualizar as coisas, então você enxerga erros que você não está vendo no sentido que você está trabalhando, né? No sentido do desenho que você está trabalhando. É uma técnica muito usada, inclusive para desenho tradicional, tá? Pega o papel, coloca ele contra a luz e dá uma olhada onde é que estão os erros e corrige. Algumas pessoas entram em contato comigo, eu queria desenhar como você e tal. E eu sempre falo, né?
desenhar é como qualquer outra coisa que exige prática, ou seja, praticamente tudo na vida, né? Então, eu tô há anos aí tentando achar o meu próprio estilo, ainda tenho algumas dúvidas, me inspiro muito com artistas que eu gosto, pesquiso bastante, porque eu consigo fazer várias coisas, né? Vários estilos, mas às vezes fica faltando alguma coisa autoral, né? Alguma coisa minha mesmo. E imagina, eu tenho hoje 32 anos, vou fazer 33 daqui a umas semanas. Eu fiz faculdade durante 5 anos e meio, desenho desde os meus, 3 anos de idade. E tô a vida inteira buscando esse estilo, né? Que é meu. Então não se preocupe muito com isso, assim, eu tenho que ter meu estilo. Teve uma época que eu ficava muito preocupada com isso, né? Eu comecei a desenhar, assim, pensando em vida profissional aos 11 anos. Foi quando os Cavaleiros do Zodíaco bombaram na TV Manchete. Alguns aí podem até se lembrar disso, né? No ano 95, né? E eu falei, puxa vida, eu quero... Né? Eu conheci os mangás, eu conheci, né, a animação japonesa. E eu achei muito bacana, eu adorei. Eu falei, eu quero fazer isso pra minha vida. E aí eu criei minha primeira história, quando eu tinha 11 anos. Eu tenho até ela guardada ali em algum lugar. Eu criei mesmo, assim, peguei o papel, fiz a historinha, assim, grampeei as páginas igual um gibi, do tamanho de um gibi da Turma da Mônica. E fiz, né, uma historinha de 2 amigos na escola que se apaixonaram, enfim. Uma coisinha bem simples, né? E é ali que começou, né, o meu sonho de querer trabalhar com arte. Né? E desde então, né, gente, olha só, eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 32. Durante a faculdade foi uma grande luta, né, porque eu fiz faculdade na federal, né? Então, você que está começando e tem suas dúvidas, eu só consigo copiar, normal. Copia. Depois você vai descartar coisas que você não acha legal e vai acrescentar coisas que você, né, acha bacana. Então, durante a faculdade, eu tive bastante dificuldade, porque eu fiz federal, fiz o UNB, né? E os professores falavam, claro, pra gente buscar o nosso estilo e tudo, mas era uma linha muito de arte de galeria, né? Muito daquela coisa da arte conceitual, e isso me incomodava muito, porque eu gostava mesmo era de belas artes, né? Tanto que história da arte medieval eu fiz 2 vezes, porque eu adorava estudar os assuntos de história da arte medieval, né? Então, assim, foi uma luta. Depois que eu saí da faculdade, com a graça de Deus, né, consegui sair. Aí na verdade, eu fiquei meio perdida, justamente porque o que eu mais gostava de fazer, a faculdade não me treinou. Eu aprendi muito pouco mesmo, então eu tive que simplesmente me virar mesmo. Então foi muita coisa que eu procurei na internet. No ano 2005 ainda não tinha bombado essa coisa tanto de tutorial, né, de YouTube, ainda estava engatinhando no ano 2005. E aí eu fui me virando com livros, enfim, eu fui trabalhando, né, tive uns empreguinhos, uns freelance. Comprei minha primeira mesa digitalizadora no ano 2007.
Aliás, perdão, a minha segunda mesa. A primeira eu comprei durante a faculdade. Mas ela era um trambolho gigantesco e muito pré-histórico. E aí depois eu... no ano 2007 foi quando eu peguei meu primeiro freelance assim, de arte digital, né? Um desenho para um casamento, né? Um convite, um casal amigo meu. E eles fizeram uns banners e tal pro casamento. Foi bem bacana, foi bem legal ver o meu desenho na porta da festa de casamento. Foi bem legal mesmo. Aí depois disso eu conheci, pesquisando coisas na internet, eu conheci o trabalho do Bob Shiu, que eu considero meu grande mentor, não de técnica, né? Claro que eu vendo os vídeos dele eu aprendi muito de técnica, né? Até hoje eu aprendo muito. Mas eu aprendi muito com os vídeos dele. Ele fazia vídeos mais ou menos como eu tô fazendo aqui hoje para vocês. Ele colocava a tela do desenho, ia desenhando qualquer coisa e ia dando dicas de como viver sua vida de artista, como organizar o seu tempo de trabalho, enfim, falando da experiência dele. E é bem bacana. Até hoje todos esses vídeos estão no YouTube, mas eles são em inglês, né? E por isso que eu falo pra vocês, o inglês é essencial, é básico mesmo, né? Você quer partir pro avançado, tá na hora de aprender o chinês, mas o inglês hoje, se você não sabe inglês, você perde muito, 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 muito mesmo. Você poderia estar aprendendo zilhões de coisas se soubesse a língua inglesa. Porque a maioria dos materiais são em inglês na internet, né? Por isso que eu quis começar esse projeto do Krita, né? Porque eu percebi que não tinha ninguém fazendo isso e eu falei, bem, tudo bem, né? Todo mundo precisa de dinheiro e tudo, mas eu não quero fazer isso por dinheiro, assim, puxa vida. Eu não vou viver para sempre, eu não posso abrir abraçar o mundo com as pernas, então eu preciso passar o conhecimento para frente também. Então, por isso que eu tô fazendo isso aí. Terminei. Então tá, nós temos aqui então 3 camadas de line art. O que é o line art? É justamente isso aí que vocês estão vendo, ó, só esses contorninhos. A gente chama de line art. Então nós vamos deixar exatamente assim. E agora nós vamos fazer outros grupos dentro desse. Para quê? Para poder separar a colorização de cada uma. Então eu já ocultei a camada do rascunho aqui. Depois a gente pode até usar na hora de ter a referência de fazer as listras e tal. Mas acho que não vai precisar, aqui tá bem simples. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui dentro desse grupo. Nós vamos fazer um grupo para cada elemento que tem aqui. Então aqui, ó, menina Go, vamos fazer um grupo aqui, né? Group layer. Vamos colocar o menina Go aqui dentro, é só arrastar. Então, ó, menina Gorro. Aqui nós vamos colocar a menina de óculos. Menina óculos. E aqui nós vamos colocar a mesa e o fundo nós vamos tratar por último, tá? Vamos esquecer o fundo por enquanto. Depois a gente vê o que a gente faz no fundo aqui, tá? Então, ok. Tá vendo? Então, são 3 grupos dentro de um grande grupo. Isso é importante. Então, vamos começar colorindo então a menina de gorro. Vamos esconder os outros para eles não nos atrapalharem. Opa, perdão. Eu quero a outra menina. Tá de óculos. Ok. Então você esconder na visualização já ajuda. Então dentro do grupo da menina de óculos, vamos fazer mais uma camada. Vamos chamar ela de Mask. E vamos pôr ela embaixo do line art.
Essa vai ser uma máscara só para ela. A gente poderia fazer uma máscara aqui no Mask Layer, que posteriormente a gente vai usar, para poder fechar o desenho por um inteiro. Mas eu vou fazer um por um aqui, mas você pode fazer também uma máscara por inteiro. Vou me deixar entender agora mesmo. Então, vemos aqui dentro do grupo Menina Óculos, que tem só esse contorno dessa menina aqui, nós colocamos uma camada abaixo chamada Mask. Essa camada nós vamos preencher ela inteirinha. Como é que nós vamos fazer? Agora é o momento que é importante você ter todos os contorninhos fechadinhos. Como é que a gente vai ver que esses contornos estão fechadinhos? Você vai selecionar a ferramenta aqui, ó, seleção contígua ou a varinha mágica, como a maioria conhece por causa do Photoshop. E na camada do contorno, tá? Na camada do contorno você clica fora. Então, se ela selecionar tudo aqui fora e deixar a parte de dentro sem nenhum pontinho, sem nenhuma dessas, a gente chama de formiguinha, né? Peraí, ó. Nenhuma formiguinha andante do lado de dentro, ou seja, selecionou do lado de fora, isso quer dizer que está bem fechado. Se tivesse um buraquinho, ele ia selecionar alguma coisa do lado de dentro e a gente não quer isso. Por quê? Porque na hora que nós vamos aqui na máscara, deixamos selecionado, vamos aqui na camada máscara, seleciona o baldinho de tinta aqui, o Fill Tool, né, ferramenta preenchimento, vamos escolher uma cor que não vai ter nada a ver com as cores que nós vamos usar aqui. Então, normalmente eu uso um arroxeado bem desaturado, mas no meio aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó, mais ou menos aqui. E vamos selecionar aqui a opção Fill Entire Selection, aqui no Tool Options, para ele preencher toda a seleção. Mas, se nós clicarmos aqui, ele vai preencher fora, né? Selecionei fora. Então, nós vamos selecionar aqui, ó, inverter a seleção, para ele selecionar dentro da menininha. Clica dentro, ops, faltou eu marcar, acabei de falar e marquei. Pronto, preencheu toda a menininha do lado de dentro, ok? Toda a seleção, ele preencheu toda a seleção. Vou tirar aqui o contorno para você ver. Essa é a máscara que você precisa fazer para o Clip Mask, ok? Tudo que você for fazer para usar o Clip Mask, você tem que fazer essa camada abaixo preenchidinha desse jeito. Por quê? Essa borda aqui do Clip Mask, essa borda aqui, vai ser exatamente a fronteira da sua pintura, entendeu? Se você não tiver essa fronteira, ela vai vazar a pintura, beleza? Então vamos pintar essa menina aí. Primeira coisa que nós vamos fazer, criar uma camada acima da camada Mask e abaixo dos contornos, tá? Acima da camada Mask, abaixo dos contornos. Vamos selecionar a ferramenta Fill, de novo, preenchimento. Dessa vez vamos desmarcar o preenchimento total, porque nós vamos precisar dessas configurações aqui. Vocês vão ver que aqui ele está falando aqui, ó, Grow Selection, né? Então, quantos pixels a mais ou a menos você quer que vaze esse preenchimento além daquilo que você está preenchendo? Bem, complicado, né? Então, vou fazer o seguinte, vamos ver, eu quero pintar só o rosto da menina aqui, não quero que vaze para os cabelos, nem para a roupa aqui. Então, eu vou escolher uma corzinha aqui. Deixa aqui o threshold, né, o campo de força baixo, deixa bem baixo para ele não vazar muito nas outras áreas. E clica. Então, você vê ali que no Grow Selection ele está 3 pixels, né? Então, o contorno preto, ele está formando uma barreira para segurar essa tinta. Mas como ele está para crescer 3 pixels, ele vazou um pouco. Então, vamos diminuir isso aqui para 1. Sempre é bom ter mais de 1, porque senão fica um buraco. Aí, preencheu bacana. Então, aqui é brincadeira de criança, tá? Você vai clicando onde você quer que preencha com aquela cor específica, ok?
É só isso, por enquanto, nessa camada aqui. Você pode separar as cores por camadas, né? Ah, essa aqui é só o rosto. Aí você faz outra aqui, vamos nomear essa aqui, rosto, né? E aqui faz, cabelo. Ops. Cabelo. Beleza? Você pode fazer isso, facilita depois, na hora de pintar, de fazer luz e sombra e tal, né? Eu, como já tô acostumada, normalmente eu pinto tudo numa camada só, a não ser que seja uma coisa muito específica que eu esteja fazendo, que necessite essa separação. Ou então que o cliente peça para mudar as cores ou fazer várias versões de uma mesma coisa. Aí é bacana você ter várias camadas. Vocês estão vendo que eu não estou preenchendo tudo, né? Vou mostrar já já por quê. Eu estou só preenchendo os básicos. O que faltar nós vamos preencher com a ferramenta pincel. E aí as cores mesmo propriamente ditas, você não precisa esquentar muita cabeça não. Isso aí a gente ajusta depois, né? É tranquilo. Ok. Vou colocar um cafezinho aqui na xícara da menina. Ok. Beleza, né? Vamos agora para a ferramenta pincel. E vamos terminar de preencher, tá? Aqui, como eu separei por camadas, então vamos tomar cuidado em qual camada que a gente tá, né? Vamos começar aqui com... rosto não vai precisar, mas cabelo. Então, eu seleciono aqui a cor do cabelo e começo a pintar e vou preencher esse buraquinho na ponta aqui, e aí passa pro outro lado, aí pronto, aí vaza. Aí é que nós vamos entrar com o Clip Mask. Se eu tô pintando aqui ele vaza, né? Vazar para um espaço aqui de fora da menina, né? Lembrando que nós fizemos uma máscara lá embaixo que faz essa delimitação, né? Dela. Então eu não preciso nem me preocupar com os contornos de fora, só com os de dentro, né? Porque, enfim, não vai vazar pra dentro, aí você tem que corrigir mesmo. Então, beleza. Agora nós vamos fazer a mágica. Se a gente clica no símbolo do Alpha Inheritance, ele vai usar a última camada aqui da máscara como um campo de força para poder não permitir que vaze, ok? Se eu esconder a camada da máscara, ele vai esconder a camada do cabelo também, tá? Porque por isso que eles chamam de herança alfa, porque essa camada do cabelo ela está dependendo da máscara para sobreviver, entendeu? Ok, vamos agora arrumar o rosto. O rosto está embaixo, então, embaixo do cabelo. Eu posso pintar tranquilo aqui que não vai aparecer nada por cima. Agora o casaco. Vou pegar esse aqui. E assim você pinta, tá? Você pode pintar tranquilo. Vou fazer bem simples aqui, ó, tá vendo? A camada do casaco não tá com a herança alfa ainda, então eu posso pintar ela fora, deixar ela vazar, depois eu marco ela assim. Aqui.
aqui é como um livro de colorir mesmo. Vai colorindo. Fica de olho para ver se não tá faltando alguma coisa. Você vai preencher. Isso. Pronto, tá vendo que a nossa menininha aqui tá preenchida? Ok. Então, nós podemos marcar a herança alfa em toda a parte de colorização para deixar bem separadinho, né? Ok. Essa é a cor base que a gente chama, tá? Então, acima de tudo isso aqui, eu costumo fazer o seguinte, organizando de uma forma ou outra, dependendo da quantidade de camadas, eu coloco uma camada para sombras, outra camada para luzes, para partes mais iluminadas do desenho, e uma última camada para detalhes em branco chapado mesmo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar a demonstração com essa menina, para vocês verem como é que é esse processo que eu faço, mas isso aí é variado. Vocês podem se organizar do modo que vocês acharem melhor. Então, como é que eu faço as sombras? A sombra, ela vai ter que ficar acima, uma camada acima de toda a colorização e abaixo dos contornos, tá? Então, eu sempre nomeio as sombras como shadows, né, em inglês. E aí eu não vou usar... tem várias formas de você fazer sombra em pintura digital. Uma delas, por exemplo, é colocar a camada em modo normal, deixa ela normal primeiro, escolhe uma cor mais ou menos assim, roxo, roxo mais escurinho assim, mas não muito escuro. E ali você vai marcar os espaços que você quer de sombra, né? Essa é uma das formas de fazer. Isso eu aprendi em tutoriais, tá? Eu vejo muitos artistas demonstrando como é que eles fazem a sua colorização de sombras, tá? Eu sempre pesquiso sobre isso, às vezes eu tenho uma dúvida de como fazer em um ou outro desenho, eu vejo como é que os outros fazem. E aliás, é assim que os grandes mestres aprenderam, tá? Em toda a história da arte, se você nunca estudou história da arte, todo mundo copiava de todo mundo. E depois eles iam aprendendo suas próprias técnicas, né? Iam adaptando, iam criando técnicas novas e dali ia surgindo coisas novas. Mas a princípio todo mundo copiava, tá? Inclusive uma frase de Leonardo da Vinci, né? Que tudo se copia. A gente não copia a natureza quando desenha, copia a vida, as pessoas, o retrato não é uma cópia, né? Tentativa de uma cópia, né? Pode deixar vazar, não tem problema, senão você liga a herança alfa aqui, não tem problema. Esse roxinho podia ser até um pouquinho mais saturado, podia ser até
mais forte. Mas vamos ver aqui. Ó, eu marquei vários espaços que eu quero que fiquem com sombra, né? Então vocês estão vendo aí. Deixa eu dar uma ajustada nesse roxo. Quer ajustar? Vem aqui, filter, adjust. Cadê? HSV adjustment. Vamos saturar um pouquinho mais. Ok. E aí nós não vamos deixar assim, nós vamos mudar o modo de blending da camada. Então a camada Shadows, vamos colocar ela primeiro em Multiply. Então se eu colocar ali em Multiply, eu não sei explicar a nível, vamos dizer assim, de código para vocês, o que realmente acontece, mas é como se a cor que você coloca, ela se adaptasse à cor que está embaixo, e enfim, vocês veem aqui que se transforma numa sombra. Nesse caso aqui, o Multiply, por exemplo, não funciona com preto, né? Se você pintar de preto, ele não vai funcionar, tem que ser uma cor diferente de preto e de branco. Mas é bem bacana, né? O efeito é bem legalzinho. Uma outra forma que eu faço sombreamento, eu vou copiar essa camada só para poder usar ela também. Eu vou mudar aqui a cor da... Ai, normal, senão não vou ver. Eu vou mudar a cor dessa pintura das sombras para cinza. Então, saturação 0 e lightness, né, a luz é diferente de 100, mas acima de 50. Então, um pouquinho abaixo. E aí eu vou colocar a minha camada aqui no modo Decrease Luminosity. Deixa eu ver aqui, ó. Tá no HSY, esse aqui, Decrease Luminosity, diminuir a luminosidade. E aí ele vai fazer um efeito que pra mim é bem mais suave. Mas, se você quiser o Multiply, né, com roxinho, serve também. Muito usado. Ou usando um cinza clarinho para pintar aqui no modo Decrease Luminosity, tá? Essa opção. Eu vou deixar com Multiply aqui, vou deixar outra camada escondida. E aí nós vamos fazer agora a parte de luminosidade, mas luminosidade leve. Faz uma camada acima das sombras, vamos colocar um nome para ela. Eu costumo fazer luminosidade com Soft Light, tá? Vou mostrar esse aqui. Modo Blend Soft Light, coloco no branco puro ou um amarelo bem clarinho aqui, pode ser também. Mas tem que ser uma cor bem clara. E aí você vai fazer os locais de luminosidade, tá? Então, no meu caso aqui, a luz está vindo do lado esquerdo aqui do desenho e a sombra ficando pro lado direito do desenho. Então, eu vou fazendo assim, né? Se precisar, depois a gente apaga um pouco da sombra, ajusta, tá? O desenho é assim, você vai ajustando, né, ao longo do seu trabalho. Essa sombra aqui tá no lugar errado. Quando você vai desenhando, você vai pintando, você vai vendo o que tá errado, o que tá bonito, o que não tá bom, e vai corrigindo, né? Essa é uma das maravilhas da pintura digital, né, gente? É o Ctrl Z, né? Ctrl Z, a borracha, limpeza, delete. Então, fiz aqui bem de leve, né? Pra mostrar pra vocês. E aí, acima dos contornos, acima de tudo,
desse grupo aqui, eu coloco a minha camada do branco chapado. E aí eu vou usar um brush que não seja tão sensível à pressão, porque atrapalha um pouco na hora de fazer os detalhezinhos. Aí eu vou fazer uns detalhezinhos de tipo esses brilhinhos de olho, assim. Ou então aqui assim, no copinho, um brilhinho mais forte. Ou então aqui no óculos dela, né, ó. Né? Às vezes tem alguma coisa brilhante no desenho, né? E aqui, ops, aqui só para terminar eu faria um pouco de fumaça nessa xicrinha de café, porque café frio não é legal. Eu tô usando o airbrush, né, aqui do... Vou colocar aqui, ó, airbrush pressure, né. Porque tá frio, né? Então é isso aqui. Entendido? Deu pra entender bem? Vamos lá, vamos rever aqui. Vou colocar aqui fumaça só para marcar. Então, dentro da camada menina óculos, nós temos, começando de baixo para cima, a máscara. Ó, se eu tirar a máscara, todo mundo apaga, né? Todo mundo que não tá com o sinalzinho de herança alfa vai embora. Depois tem a pintura do rosto, depois do cabelo, depois do casaco e outras coisas que eu pintei, depois ali do cachecol, que eu nomeei como roupa, inclusive tem um pedaço dele que tá pintado fora. Eu posso juntar isso aqui também, roupa com casaco, isso, não acontece nada. Depois vem as sombras, que nós fizemos em modo multiply aqui nesse caso. Depois tem as luzes que nós fizemos em modo soft light. Depois vem o contorno, depois vem os branquinhos, detalhezinhos branquinhos, e a fumacinha ali, o detalhezinho. Ok? Eu espero que tenha dado para entender esse clipping group. Você vai fazer isso com todo o desenho, tudo aquilo que você quer separar dentro do desenho, você vai separando em clipping groups. Né? Alguém me perguntou recentemente como é que eu faço vários clipping groups dentro de outro clipping group. Vai criando os grupos e vai colocando, vai pensando de baixo para cima, né? Do fundo, pensa no fundo do desenho com a parte mais baixa do desenho e a parte de cima, a parte mais próxima de você com a parte da frente do desenho. E vai ajustando isso ao longo do caminho. Agora eu vou fazer aqui com vocês a mesa, mesma coisa, tá? Vou andar até mais rápido para poder, né? Vamos lá, vamos fazer a máscara. Aqui vai ser bem facinho a máscara, não vai precisar nem de... Deixa eu ver a cor da máscara aqui. Fazer bem rapidinho para poder não... Isso. Aqui começou a parte de baixo. Nem usei a seleção, mais fácil. Então aqui é bacana, né? Vamos lá, vamos fazer a pintura. Eu vou completar isso aqui só para vocês verem, né? Aqui, que vai ter umas bolachinhas.
bolachinhas. Acho que vou fazer bolachas de chocolate, sabe que eu adoro. Adoro biscoito de chocolate, fazer daqueles que tem pedacinhos de chocolate. Guardanapo, colherinha. Para selecionar uma cor que está na tela, segura Ctrl, clica com a caneta, tá? A pontinha da caneta. Beleza, vamos fazer aqui a shadows, os shadows. Vamos ver se eu já consigo fazer diretamente aqui um pouco mais claro. Então, você que quer aprender com outros artistas, assista bastante speed paintings no YouTube, né? Os artistas que desenham, gravam os seus processos de trabalho e postam no YouTube. Isso é uma prática que eu tenho frequente, né? Principalmente quando eu preciso aprender uma técnica diferente. Quando eu precisei aprender uma técnica mais realista de pintura digital, eu passei algumas semanas assistindo speed paintings, copiando as técnicas das pessoas que eu via que fazia essas pinturas mais realistas e tentando simular elas no Krita. Algumas técnicas eu consegui, outras ainda não. Né? Mas eu vou conseguir ainda, viu? Vou. Vou, porque tem muita coisa que eu quero aprender ainda. Nossa, como eu quero. A gente não pode deixar nunca de aprender, tá? Nunca, jamais. Ótimo, aqui as coisas da mesa, tá belezinha. Agora vamos ver a outra menina aqui. Só falta ela. Vamos fazer a máscara dela. Vamos isolar, como ela vai precisar de uma máscara, né? Certinha. Nós vamos isolar ela e vamos fazer aquela seleção. Seleciona fora, não tá vazando, excelente. Inverte. Preenche a camada de baixo. Ops, tem que selecionar lá para preencher tudo. Fill Entire Selection. Por que não preencheu em cima? Tá vendo? Tá vazando. Se não preencheu em cima é porque vazou. Tá, então nós vamos desselecionar e vamos preencher manualmente. Isso. Vamos dar uma olhada. Porque não pode ficar branco dentro da máscara. Branco nenhum. A gente pinta. Beleza. Agora vamos partir para o mesmo processo. Pinta o rostinho. Então vamos lá, vamos preencher aqui. Eu vou fazer um preenchimento mais simples nessa aqui, para andar mais rápido. Essa menina aqui, mais pro ruivinho.
Nós vamos ter que dar um furinho aqui no fundo para poder não aparecer a máscara. Tá vendo aqui no braço dela? No braço dela tem esse espaço aqui que não deve existir, então a gente apaga lá na máscara. Apaga porque é o fundo, né? Tem que aparecer o fundo. De resto, vamos pintar. Né? Preenche, vê se não tem nenhum buraquinho, nenhum espaçozinho com a cor da máscara ali, ó, pra ficar bem preenchidinho. Preenche bem aqui o cabelinho. O lado de fora não precisa se preocupar. Isso, aqui o olhinho. Parece que como ela é ruim, o olho dela vai ser azulzinho. Boca. Tudo é branquinho para aparecer os dentinhos. Ok. Vou fazer aqui uma bochecha rosada nela. Beleza, agora vamos fazer as sombras. Escolhe um cinza que não precisa ser muito escuro. E vamos embora. Esse aqui eu vou deixar. Aliás, a gente estava fazendo multiply, né? Vamos ver que a diferença fica bastante diferente, né? Dá pra ver, né? A diferença. Então vamos fazer no modo multiply. Ops. Multiply. Vou fazer uma nova aqui. Começa do zero. Vamos lá. Pega um roxinho. Multiply. Marca lá o alfa para não vazar. Se você tiver que ajustar esse roxo aqui depois, vai lá no filtros, adjust, e aí diminui um pouco, aumenta a luminosidade, diminui a saturação. Você pode ir ajustando. Não precisa ter medo de errar, né? Isso aqui é bacana, né? Pintura digital você pode errar tanto que quiser. E você ajeita. Você ajeita tudo. Não tem problema nenhum.
bastante arroxeado, então nós vamos dar uma ajustada. Vamos lá dar uma ajustadinha. Aumenta um pouco a luminosidade. Ok. Vamos comparar com a outra. Dá para ajustar o dela também, tá bastante escuro. Beleza. Agora falta a luz. Soft lights. Vamos lá. Vamos marcar essa alfa. Beleza. Ok. Agora os brancos chapados. Aqui esse frufruzinho aqui em cima. Ok. Aqui na xicrinha. Os botõezinhos aqui. Acima, né? Assim, esquece. Os olhos. Contorno, a gente apaga. Ok. Então nós já temos as duas meninas, a mesa. Vamos pintar a mesa aqui, né? Esqueci de pôr uma cor na mesa. Vamos pôr ela embaixo para poder não... Que tal a gente fazer uma estampa de xadrez? A gente pode fazer uma camada de preenchimento. Fill layer, vamos ver aqui. Ok. Aí nós vamos usar aqui perspectiva. Na ferramenta de... que não foi? Aqui. Ah, lembrei, porque a ferramenta Fill tem que ser preenchimento. Ok, tá bom. Vamos preencher então. Vamos preencher como pattern. Ok. Muito bem. Vamos ter que usar aqui brush de retículo. Ok. Posteriormente eu ensino vocês como faz um preenchimento desse aqui com calma. Hoje eu tô só mostrando o Clip Mask para vocês, tá? Okay. Agora o fundo.
como tá frio ali, né? Coisa de inverno. Então vamos fazer um fundo de neve. Vamos ver se temos neve aqui. Eu sei que tem. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho aqui já instalado. Esse. Vamos ver aqui se eu consigo fazer neve com esse. Ficou mais pra estrelinha, né? Esse. Não. Mais pra estrelinha. Splatter. Esse. Vamos lá. Neve. E um pouco de neve lá em cima. E a minha filha tá ali perguntando onde é que tá a neve. Ok, gente, terminamos, tá? É esse aqui o efeito que você dá com o Clip Mask. O restante você vai fazendo os detalhes conforme você vai mexendo no desenho. Por exemplo, aqui eu posso fazer uma estampazinha aqui usando o próprio Multiply. Fazer uma estampa aqui no gorrinho dela, né? Aqui na outra menina também a gente tinha aqui as estampas da roupa dela. O modo Multiply é ótimo para fazer estampas, porque ela vai fazer isso bem sutilmente aqui. Você vai testando as cores, ó, bem bacana. Aqui na xícara dela também, ó, a gente pode colocar um desenhozinho aqui. Você vê que a cor que eu estou selecionando é bem forte, mas ela não está saindo muito forte lá, justamente porque o modo Multiply ele mistura com a cor que está no fundo e aí não fica muito forte. E aqui no dela também. Vamos colocar aqui nessa camada. Vou colocar um coração aqui. Faltou uma fumacinha aqui também, né? Pra ela. Vamos fazer uma fumacinha aqui. Pequenininha, branquinha. Ok? É assim. Então deu pra entender bem, né? Cada clipping group tem que ter a máscara, uma camada para você fazer as cores chapadas, outra para fazer as sombras, outras para fazer as luminosidades. E aí é assim que você faz. Você ainda pode suavizar todos os contornos. Ai, como? Então, você tem a camada do contorno aqui. Você pode suavizar os contornos pintando os contornos. Bloqueia a transparência e aí você pode pintar os contornos de outras cores, né, para suavizar o desenho. Ou se você quiser fazer esse processo aqui de uma forma, vamos dizer assim, uniforme
e que não demore muito para você. Você pode pegar essa camada do line art, né, dos contornos, aí você vem aqui no mesmo ajuste que a gente usou, HSV Adjustment, manda colorizar, coloca a saturação um pouco mais alta e coloca ali coloca mais alto aqui assim, ó, e coloca meio avermelhado, amarronzado. Você pode até deixar assim, tem gente que gosta. Por exemplo, se eu colocar aqui na menina de óculos também, a menina de óculos, a gente repete o filtro aqui, ó. Repete o filtro. Podemos repetir todos os filtros. Deixa eu colocar na mesa. Mesa. Aqui. Mesa. Repete o filtro. Ok? O desenho fica bem suave, bem... E você pode deixar assim, ou você pode colocar no modo Multiply os contornos, que aí eles vão... vamos ver se eles vão se ajustar as cores do fundo, né? Multiply. Fica um pouco mais escuro, mas não fica completamente preto, tá? E assim, gente, é assim que a gente trabalha com o Clip Mask, tá? Deixe aí as suas impressões nos comentários. Vai ser um prazer escutar os seus comentários, ver o que você achou desse vídeo. E fala pra mim aí também se você conseguiu usar o Clip Mask, tá bom? Eu desejo que você tenha sucesso no seu trabalho, que Deus te abençoe, que todos os seus caminhos, né, você faça coisas boas também para a humanidade, e aproveite aí esse tempo, aprenda, nunca deixe de aprender, sempre queira aprender alguma coisa nova que vai te ajudar bastante, ok? Eu fico aqui com o meu abraço, agradeço a sua paciência, fica com Deus.